Sejam muito bem-vindos ao mundo mágico de Crazy Art Sonic NM e ao multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, com muitos personagens completamente aleatórios. Por aqui não tem tempo ruim, por aqui o clima é sempre bastante agradável. Mesmo isso aqui sendo uma grande charlatanice, aqui todas as idades são contempladas, até a terceira idade. E também os mais criancinhas. Sonic Cast e o multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Fala galera, fala mais devagar, explica melhor aí, porque às vezes eu sou meio lerdo e às vezes não pego as deferências e referências. Well. Vamos explicar melhor. Esse é o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. O podcast do meu pai. E agora podem começar a cantar. Vai começar! O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast. O podcast redondinho e cremoso. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Loucura, incrível estar aqui de volta como apresentador deste programa que saí lá do domingo e agora chegando aqui para dominar toda a podosfera. Não é você, saia daí, vou tentar de novo. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Mas que coisa, mas muito boa noite, moças e rapazes, senhoras, senhores, meninas, meninos e meninas. Eu estou chegando aqui no nosso grupo SBT, Sonic Brasileiro Trilouco, mas que coisa, eu estou chegando e agora vou falar. Ai meu Deus, não está funcionando. Tente você agora, locutor da voz sinistra, eu não aguento mais ficar tentando. E com vocês, o maior nome da podosfera mundial. Vem ele, com todas as suas loucuras. Chega mais, Sonic NM. Toca a trilha logo, porra. Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Ai, meus amiguinhos. Chegamos então para o episódio número 33, vejam só, diga 33, a famosa idade de Cristo. Chegamos finalmente ao episódio número 33 do Sonic Cast, que coisa linda. Como é que vocês estão, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus amiguinhos? Me contem, falem, mesmo que eu saiba que a gente não vai ouvir, porque cada um ouve num momento, mas digo, estou bem, balance a cabeça, faz aquele positivinho para eu saber que mentalmente você pensou em me responder quando eu te perguntei isso. Bom, vamos então aos assuntos aqui do nosso programite de hoje. Vamos então aos recadinhos, né? Os primeiros recados. Primeiro de tudo, a gente tem que agradecer ao nosso patrocinador, né? Que é a Draft Personal Soccer. Sigam os guris no Instagram em @Draft Personal Soccer. Lembrando que agora também eles estão organizando uma turma de futebol feminino. Então, pra mulherada, pra gurias aí que escutam o Sonic Cast e que gostam de jogar futebol, ou que daqui a pouco têm interesse pelo esporte, mas querem colocar uma atividade física na sua vida, entre em contato com a Draft Personal Soccer para vocês fazerem a prática esportiva do futebol, assim, com exercícios físicos, né? Juntando as duas coisas com os guris da Draft Personal Soccer na arrobinha, que é @Draft Personal Soccer. Lembrando também que o Sonic Cast é o apoiador oficial do projeto Reciclave, né? Então, para conhecer o projeto, para fazer doações, para conhecer tudo o que ele contempla, ou até mesmo só para conhecer realmente, para ver as ações, tu entra no site da Reciclave, né? Que é reciclave.com.br. Repite, reciclave.com.br. Bom, deixa eu dar o meu primeiro golinho d'água, só um momentinho.
Ai, golinha d'água muito bueno. Bom, gente, vamos voltar com um quadro que tava sumido nesse programa, tava meio desaparecido, e aí eu senti vontade de fazer ele voltar. Até convocar aqui o locutor, pra fazer a vinheta. Cheguei ao locutor. Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast! Sim, gente, a dica cultural. Fazia tempo que não tínhamos esse quadro por aqui. Bom, a dica cultural do programa de hoje é um filme que ainda está em execução, ainda está sendo produzido. Um filme feito aqui em Porto Alegre, um filme independente, feito por uma amiga minha chamada Pomba Cláudia, junto com o seu esposo, né, que é o... não falei o nome dele aqui agora, mas é a Pomba Cláudia, junto da Film Drops from Hell. Ela e o Magnus, lembrei, ela e o seu esposo Magnus. O nome do filme é Casa das Sete Vampiras. O filme ainda tá a parte da gravação já foi toda feita, né? Tá na parte das finalizações. Deve estrear até o final do primeiro semestre, né? Estou gravando isso aqui ainda em março de 2023, então deve estrear ainda até o final do primeiro semestre, mas você pode já dar o seu apoio, aonde você vai no Instagram Casa das Sete Vampiras. 7 é o algarismo, então é Casa das 7, o algarismo, Vampiras, no Instagram, @Casa das 7 Vampiras, ou então você pode entrar em contato para fazer para saber mais informações do filme, ou até para ajudar na vaquinha que tá rolando, pelo e-mail, que é casadas7vampiras@gmail.com. Repite! casadas7vampiras@gmail.com. Esse é o recadinho que eu queria dar no programa de hoje para a minha amiga Pomba Cláudia e também para o seu esposo Magnus, que estão produzindo esse filme com muitas pessoas conhecidinhas aqui da nossa cena, né? O pessoal da Boneca Fia Produtora, né? As gurias também da Chulé de Homem, tem meninas ali no filme, o pessoal da Calabouço do Android, enfim. A nossa galerinha ali produzindo este filme que tem tudo para ser muito bacana, A Casa das Sete Vampiras. Não é das 7 mulheres, é das 7 vampiras. São mulheres também, né? Mas são 7 vampiras, né? Então, esse filme vamos botar baixos orçamentos, um filme independente aqui de Porto Alegre, e a minha dica cultural do episódio 33 do Sonic Cast. Mas olha só, eu nem me apresentei, que coisa bem absurda. O cara começa o programa, sai falando e não se apresenta. Eu sou o @Sonic_NM, me segue em qualquer rede social, em @Sonic_NM no Twitter, no Instagram, no TikTok, na página lá do canal do YouTube. O Facebook eu dei uma abandonada, vou ser bem sincero, tá? Eu deletei o Facebook do celular, não uso mais o Facebook, né? Acho que muita gente nem tá mais usando também. A página tá lá, mas eu não mexo mais nela. Quem deve ter a última postagem deve ter sido, sei lá, em janeiro ou fevereiro. Eu nunca mais atualizei. Mas é da vida, né? As redes sociais vão passando e a gente vai se adequando a elas, né? Algumas vão ficando pra trás mesmo. O Facebook, uma que eu não uso mais. Então, quem me achar é @Sonic_NM. Onde eu tiver perfil é essa @. É bem fácil de me encontrar. Bom, meus amigos, seguinte... Temos agora o nosso bloco do convidado, né? O famoso Sonic Cast na minha casa. Mais uma vez aquele quadro Sonic Cast na minha casa. Dessa vez, gente, eu fui até a casa do meu amigo Jorge Fernandes. Quem é o Jorge? O Jorge é um cara que me conhece praticamente desde que eu nasci. Porque quando eu nasci, no apartamento que eu fui concebido, no que eu nasci, ele era do apartamento do lado. Ele namorava uma moça que morava no apartamento do lado, e é a moça que ele é casado até hoje, mora lá até hoje. Então foi uma das primeiras casas que eu frequentei na minha vida, foi a casa dele. Sempre foi o meu amigo, vamos botar assim. Sempre vi ele como, não sei se como um tio, como um irmão mais velho. Não sei te dizer como um segundo pai, não sei te dizer qual é o enquadramento que eu dou pra essa pessoa. Mas é um cara muito importante na minha vida, e que eu falei pra ele assim, cara, tu é bom de papo, nós fazemos um chimarrão e conversamos, é sempre assim que funciona. Então, vamos fazer uma vez assim, só que dessa vez vamos fazer gravando. Então, hoje vou lá na casa do Jorge fazer este bate-papo, que é o papo que vocês vão ouvir na sequência. Então, eu queria convocar aqui os dois locutores para chamar o papo. Cheguem os dois locutores e chamem o papo. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e Jorge Fernandes. No Sonic Cast, episódio número 33. Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso.
Bom, começando aqui, sabemos que temos uma musiquinha. Não sei se você sabe que nós temos uma musiquinha do convidado. Eu sei, só não me lembro da música. É uma nova música que é assim, ó. É música nova. Assim, ó. Chegou a tua vez, o teu momento de glória. Sonic Cast tá marcado na história. Chegou a tua vez, o teu momento de glória. No Sonic Cast tá marcado na história. Valeu. Hoje estamos Essa aqui. foi boa. Te chamo de Jorge Fernandes, Jorge Estrapasson, só Jorge. Como quiser. Pra mim é só Jorge, Sempre né? Jorge, né? Estamos aqui com o Jorge, o cara que me conhece desde que eu tinha 0 anos. 6 meses. 6 meses por aí. Mais que isso. Que eu morava aqui do lado praticamente. Praticamente não morava aqui Sim, do lado. morava Né? do lado, né? Aproveitando o fato de morar aqui do lado, essa casa aqui, esse apartamento, talvez tenha sido um dos primeiros que eu frequentei na minha vida, assim. E tu tem todas as lembranças possíveis da gente frequentando aqui, brincando e tudo mais. Qual é? Me conta um pouco me conta uma aí bacana daquela época, assim, que dê pra gente contar. Alguma situação tem ou brincadeira, sei lá. Tem 2 situações que eu me lembro muito bem, que era porque tu chegava aqui, a gente geralmente ficava aqui na sala onde nós estamos agora, né? Sim. E chegava aqui e a gente já ficava aqui te recebendo, tinha um monte de brinquedos, tinha... Os brinquedos ficavam aqui, né? Ficavam aqui, eu não sei se eram só teus ou se a Laura tinha alguns que ela também tinha dado, coisa assim. A maioria era daqui, Era da casa mesmo. Então vinha, e o que eu gostava muito, porque assim... Muita gente dizia que eu me dava bem com criança, que eu seria um bom recreacionista e tudo mais. Eu sempre disse que não. A minha questão não sou eu, são as crianças. Eu ofereço, e se elas têm isso pra dar, aí flui. Sim. Porque tem criança que infelizmente não... tu pode puxar o que tu quiser, que não sai nada. Não desenvolve nada. Não desenvolve. E tu desenvolvia em qualquer coisa que a gente pudesse sugerir. E às vezes não precisava nem sugerir, né? Tu já estava desenvolvendo. Eu me enxergava muito nisso, né? Porque quando era criança eu também fazia muito brincadeiras próprias minhas. Sim. Eu que criava as brincadeiras. Criar os brinquedos. Exato, né? Não tinha a mesma qualidade de brinquedo que tu tinha. Não, era mas diferente, se era outra criava, mas se história. criava. Exatamente. Mas o fato mais histórico que eu acho que eu cheguei alguma vez a comentar, mais importante, que mais me marcou, foi que tu era pequeno, não sei te dizer que idade tu tinha, e tu já gostava de desenhar, sempre gostou de desenhar, né? E aí eu cheguei, eu tava te esperando aquele dia, sabia que tu ia vir, etc. E eu desenhei um bico de papagaio. Mas um bico de papagaio mesmo. Sim, sabe? Aquele biquinho, curvinha, pá, faz a curva pra cá e 2 puxadinhos pra cá. Tu enxergou um bico de papagaio. Era um bico de papagaio. Tu enxergou um bico de papagaio. Era um bico de papagaio. Eu já tô me justificando aqui. Tu enxergou. E aí eu, Vinícius, continua aí, parará, né? Cara, tu desenhou qualquer coisa pro lado inverso do bico, entendeu? E eu... Oi? De onde é que ele tirou isso aí? E aí eu fiquei, em primeiro lugar... Como é que ele imaginou uma coisa que não fosse um bico de papagaio? Porque tava óbvio que era um bico de Na papagaio. tua cabeça tu largou pronto ali. Pra mim era aquilo. Sim. Né? Então, claro, aquilo me marcou sempre, cara. Sempre quando eu, em alguma situação... Sabe que eu não sou muito de conversar esse negócio de passado, parece aquela... te lembra aquilo, mas tem episódios que te marcam. Claro. Né? E tu não é de conversar, o que tu tá fazendo aqui, então? não. Então, mas isso aí me marcou, cara. Me marcou muito. Eu gostava muito de ver. E outra coisa, tem outros episódios de brincadeiras que a gente fazia nas festas, que a gente fazia. E se fantasiava. Exatamente, isso aí era... E eu fazia muito isso com crianças na época do Projeto Rondon. E isso era um filtro que eu fazia. Porque tinham crianças que aceitavam, gostavam, topavam a brincadeira, iam pra brincadeira. E tinha outras crianças que não para aquilo, ou não interessavam, ou não tinham, como é que eu vou te dizer, uma capacidade cognitiva suficiente para entender o que eu estava propondo, o que estava sendo proposto, né? Então, tem muito tipo de criança para isso, né? Mas vocês, cara, a Larissa adorava também brincar sobre isso. Não sei se... Não, eu tô curtindo. Então, já tinha crianças que não sentia, não adiantava fazer, que não rolava.
Não desenvolvi. Mas eu nunca fui recreacionista, apesar de trabalhar no Projeto Rondon com recreação. Mas conta sobre esse Projeto Rondon, como é que é o que tu fazia, o que era o projeto? O Projeto Rondon era um projeto na época, anos 80, né? Uhum. Que inicialmente ele tinha o objetivo de levar a formação, a medicina, odonto, toda a área da saúde para ambientes inóspitos aqui no Brasil. Sim. Depois ele tomou uma forma mais regional, também atingindo. E no fim ele acabou atingindo também a área, as zonas mais vulneráveis. Agora a gente gosta de dizer em situação de vulnerabilidade, né? Sim. Mas as zonas mais pobres aqui de Porto Alegre e às vezes da Grande Porto Alegre. Eu trabalhei com eles em Porto Alegre e na Grande Porto Alegre. Uhum. E a das atividades principais era o que nós chamávamos de uma colônia de férias para crianças aqui nas escolas carentes. Então, juntava essas crianças, se oferecia alimento, se oferecia recreação, né? E se oferecia atendimento médico e odontológico. Inclusive aquele examezinho básico de visão, de tu ficar a 5 metros de distância, tapar um olho, tapar outro, né? Que eram tudo alunos voltados da área da saúde. Sim. Para isso, né? Então eles já se adaptavam, né? Começavam a aprender, quase uma residência, né? Eu lembro que teve uma época, na época que eu estudava em Santa Catarina, que os colégios tinham tipo ação global, uma coisa da vida, assim, que era tipo um sábado, que eram várias ações nesse sentido, assim. Sim. Esse do Projeto Rondon, ele não era esporádico, ele era... Não, o Projeto Rondon era um projeto... Era tipo uma vez por semana, era uma vez a cada... Não, nós éramos todos os dias. Todos os dias, exatamente. Mas era muito bacana, eu gostava muito do Projeto Rondon. Isso aqui é época anos 80? Anos 80. Uhum. Sim, eu tava na PUC ali, foi de 80. Eu fiz de 80 a 85. Ficou bom tempo? Sim, porque depois quando terminou, quando eu nasci em 85, tu tava fazendo Projeto Rondon pra te preparar pra brincar com... Exatamente. Mas foi nesse período todo foi o período que eu tava na 84, pra ser mais exato, que eu tava concluindo, né? Então depois que eu saí, eu não podia mais fazer. Qual era a faculdade? Eu fiz matemática, né? Sim, é verdade. Matemática. Mas como eu era da área da educação, então eles puxavam muito o pessoal da área da educação justamente para trabalhar em todos os sentidos, né? Recreação, a formação dos grupos, aquela coisa toda educacional, né? Aquela análise dos grupos, assim, das crianças, né? Então, e ficava fácil, a gente percebia muito aquela criança que interagia imediato, que interagia menos. Tinha coisas que me marcaram muito no Projeto Rondon. Tipo? Teve um caso de uma família, né? Eram 3 irmãos, tá? E eram extremamente carentes aqui do Alto da Glória, ali no Morro da Glória. Sim. E a escola... É só áudio, não vai fazer diferença do lado da ponte. A escola era ali perto do Hospital Espírita, sabe? Era uma escola carente que tinha ali. Então, naquela região tinham 3 crianças que eram extremamente carentes. E elas estavam com uma doença, com umas feridas nas pernas. Todas as 3. Os 3 irmãos. Nossa. Eu olhei aquilo ali e disse, não posso deixar isso aí. Vamos tentar fazer alguma coisa, né? Aí eu disse, onde é que vocês moram? Aí eles disseram, vamos por aqui, tio. Cataratu, né? Aí eu cortei o tio deles, né? Então só dava o meu apelido, que era Bobs, tu conhece, né? Então eu só dava o meu apelido, eu não gostava do tio. Achava o tio muito, sei lá, pra mim parecia meio distante. Sim. Então quando eles me chamavam de Bobs, aí se sentiam mais próximos. Beleza. Aí eu fui até a casa deles, atravessamos um matagal feio lá. Cheguei lá na casa deles, toda a família tinha, exceto o marido. Esse negócio das pernas. Exceto o marido, ele não tinha. Ele trabalhava e tudo mais, e ela cuidava da casa, a esposa estava grávida já do 4º filho. A casa era um casebre. Sim. Tá? E todos eles tinham. E aí eu disse, o que eu vou fazer, né? Na época nós tínhamos um grupo de jovens, eu falei com um colega que era residente, ele chegou, cara, isso aqui aparentemente é para ser isso, né? E eu vou te dar vou conseguir umas amostras para ti. Eu
Mas voltei, apresentei as amostras e o cara não foi muito a favor. Aí eu disse, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos num posto, na época era o posto da Glória, que tinha lá embaixo, não sei exatamente o ponto, assim, mas era um postinho. Cheguei lá, e pedi para ser atendido. Não sei o que, espera aí. Eu disse, cara, eu tenho horário, eu tenho aula, eu estudo, né, e eu tô precisando atender essas crianças. Aí tem só um pouquinho que o médico te atende. Aí demorou uns 10, 15 minutos. Mas não vai dar, eu preciso ser atendido, as crianças também precisam ser atendidas. E o pai delas me disse, olha, tu tem mais ou menos 1 hora para ir e voltar. Então tá bom, beleza. Dava tempo? Dava tempo, mas era exíguo, né? Eu digo pra tu ser atendido num posto, tu ir voltar em 1 hora e daria tempo. Tu vai ser atendido em tempo. Sim, ia ser atendido em tempo, só que tava me amarrando, né? Sim. Aí, cara, a única vez que eu fiz isso na minha vida, cheguei lá e disse assim, quando eu senti que tava demorando a coisa, que eu ia me complicar, eu cheguei e disse assim, é o seguinte, sou do Projeto Rondon é um projeto federal. Teve que dar um carteiraço. E assim, eu não tô pedindo mais, agora eu tô exigindo o atendimento por conta da situação. Exatamente, da situação das crianças, da necessidade, e eu tô usando o meu direito de rondonista para fazer isso. Não demorou 5 minutos, o médico apareceu rapidinho ali. Deu certo. Só que o médico, cara, um baita do médico, né? O cara olhou, isso aí é contagioso. Eu tava com o pé da criança na minha perna. O que é isso aqui? Isso aí é contagioso, não sei o que. Aí deu o nome da doença. Se chama nunca esqueci, impetigo por estafilococcus. Esse é o nome da doença. Era por estafilococcus. Estafilococcus a gente nunca esquece. É mais suave, né? O Sim. strepto é pior, né? O streptococcus. Parece que é. Mas tudo bem. Então, e aí tu tem que usar tal medicamento. Eu disse, tá, mas eu não tenho. Tu tem alguma coisa? Eu tenho. Eu consegui 2 amostrinhas. Mas era um monte de gente, né, que tava com aquele troço. Era toda da família, né? Aí eu consegui depois, eu peguei esse material e disse assim, falei com esse meu amigo, com meu colega, e aí disse, não, eu vou te conseguir mais. Consigo mais unidades. Sim. Ele me conseguiu umas 20 unidades. Tá. E eu primeiro levei aquelas para a família e depois no outro dia eu trouxe. Outro dia ou 2 dias depois eu levei para eles o restante. E fiz o acompanhamento durante todo o período de férias. Olha só. Tá? Fiz o acompanhamento. Conseguiram reduzir, fica a marca. O impetigo deixa a feridinha. Imagino. Não tem como, mas pelo menos conseguimos. Isso foi marcante para mim. Foi uma ação muito... Que legal. E não é assim não é só pelo fato de ter feito e de ter dado um resultado. Porque eu não sei se depois não voltaram, entende? Eles chamavam de que? Eles chamavam para eles era cobreiro. Mas era estranho. Cobreiro, O pai, para ele... Cara, ele achava a coisa mais natural, porque ele não tinha. Mas eu gosto, né? Ele não tinha. Explicação, ele não tem perto? Não sei. Se era contagioso, não morava tenho a junto ali, ideia. num casebre, ainda mais, todo mundo pertinho. Mas de repente era questão de sangue, não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Não faço ideia por que ele não tinha. Porque não ter, tu não imagina que vai ser contagioso, né? Tu imagina que é alguma coisa, sei lá, que pega de alguma outra forma. Exatamente. Que loucura. Tu falou da história do apelido do Bob's. Quer me contar alguma coisa dessa época aí também? Porque eu sei que tem umas histórias bem boas do Oi Nós Aqui Outra Vez e coisas do tipo, assim. O Bob surgiu na época do colégio, né? Porque o Bob surgiu de um erro. De um erro? Exato. Eu tinha visualizado uma certa vez, assim, um cabelo que eu achava legal de usar. Era um cabelo em camadas. E aí eu resolvi fazer o cabelo e não deu certo. Usar aquele cabelo. Meu cabelo começou a crescer. E eu enrolava ele assim, manualmente, né? Pra fazer ele ficar enrolado. E aí né? Começou a crescer e ficou todo ele encaracolado. Mas eu não queria, eu queria encamados, mas não deu certo. Foi isso. Ficou mais cachorro. Aí a gurizada chegou e disse, porque usa Bob's, por isso que ficou o nome do Bob's, né? E aí eu disse, se eu vou ficar discutindo com isso aí, eu vou mais me incomodar.
Aí acabei usando Se tu aquele... discutir, vai pegar, mas pegou do mesmo Ia jeito. pegar de qualquer Ia jeito. pegar de Então, qualquer se jeito. eu vou assumir o nome, Sim. aí criei logotipo e etc. Vamos lucrar em cima, então, já que vai ter isso aí. Fiz todo... Eu nunca pichei, né? Mas caderno e outras coisas assim. Sim. Eu usava com desenho e tudo mais. Era os anos 80, né? Então eu usava o B, eu fechava o 8, aí o outro O era o 0. Sim. E assim ficava. Todo um estilo. E depois eu usei o B quadriculado para ficar com a numeração também. Ficou bem. Aí eu estilizei, entende? E usei a marca, né? Tanto que olha, tinha gente que não sabia o meu nome, né? Gente de colégio que não sabia o meu nome. Isso é louco dos apelidos. Às vezes até, rapaz, eu acho que o nome dele é esse, mas não sabia, só. É que nem eu com o Sonic, que tem gente que não sabe que é Marcos Vinícius ou que é Vinícius. Que conheceu pelo Sonic e fica Sonic. Pois é. Isso é louco. E quando tu falou, tu me pergunta, eu muitas vezes... Nossa, apelido só pra que ele me avisar, pertence. estamos na passagem de chimarrão aqui, né? sim. Hoje não é igual água, hoje é apelido de chimarrão. É verdade. Muitas vezes esse apelido pra mim, ele vale pra aquela época, né? Que nem Sonic, por exemplo. Eu não consigo te chamar de Sonic. Não, entende? Porque eu não te interpreto. E outra, tu me conheceu Vinícius, anterior ao Sonic. Não anterior ao faz sentido. Sonic, exato. Mas tem gente que me encontra que fala Nem assim... sabe, né? Tu ainda é Sonic? Quando me encontra depois de um tempão, eu falei, olha, não costumo trocar de apelido. Depois do lance que tu falou de marca, o meu já virou a marca Crazy Art Sonic, então já tá nas coisas, então não tem como trocar, né? Exatamente. Agora, o Bob's eu carreguei pra colégio e também foi para como tu me perguntou, o negócio do Terreiro da Tribo, do Nós Aqui Outra Vez, né? Sim. Que é um grupo teatral de quantos anos? Olha, eu acho que ele começou ali pelos anos 70, junto com o famoso Teatro de Arena. Sim. E outros grupos de teatro que bombaram naquela época, e o Ai Nós permaneceu meio que numa marginalidade, né? O Ai Nós era um grupo... o Ai Nós naquela época era um grupo maldito, vamos dizer assim. Tu vê só. Sim. Não sabia. Uma que ele tinha um viés anarquista. Vocês eram comunistas? Não, era anarquista mesmo. Não era. Não tinha. Não tinha nem, era apartidário total. Era anarquista mesmo. Inclusive a estrutura dele, eu dizia, é um anarquismo administrativo. Porque tinha que ter uma administração, precisava ter uma ordem, Sim. né? Alguém tinha que pagar as contas. Basicamente. Entende? Então isso aí. O grupo é anarquista, a sociedade toda ainda não é, né? Exato. Então tu precisava estar anárquico dentro de uma sociedade não anárquica, anti-anárquica, de preferência. Sim. Mas eles, a proposta era... Eu nunca fui, entende? Anarquista, nunca. Mas, assim, eu convivia com o grupo, trabalhava com o grupo e tinha as meus, assim como tinha outras pessoas que também não eram, né? Sim, mas estavam ali naquele contexto. Exatamente, estavam dentro daquele contexto. E a gente fez trabalhos muito bons, né? O Ai Nós foi trabalho de rua, né? Ó, peraí, só fazer um som que nunca teve nesse podcast. Som de cuia chiano. Exatamente. Exato. E aí o Ai Nós, ele trazia muitas coisas e trazia um teatro de rua. O Ai Nós teatro de rua. Exato. O Ai Nós começou a ser... Por isso que eu digo, às vezes, eu sempre questiono que essa questão dos interesses, né? O Ai Nós começou a ser conhecido porque quando o Correio do Povo abriu um ponto lá do Correio, como é que se chama? Um caderno? É um caderno, exato, de cultura. Ah, sim. Só que a maioria das coisas que existiam, mais ou menos culturais da época, saíam na Zero Hora, saíam na RBS. Sim. Então, o Correio do Povo procurou um viés diferente. Pegava o lado B, digamos assim, das coisas. Exatamente. E aí foram lá pro Ai Nós, aí começaram a mostrar coisinhas do Ai Nós. Aí, claro, né, aquela história, tu precisa também de propaganda. Claro, com certeza. Certo? Mesmo que seja praticamente o oposto em termos de ideia, é Rede Pampa, né? É Pampa, né, se eu não tô enganado. O Correio da Rede Pampa, é. Não tem condição. Exato. E quanto tempo tu ficou no... Eu fiquei de 83
82, mais ou menos, 81, 82, até 85 também, uns 3 anos eu fiz de teatro. Fez bastante coisa nessa época. Que como era teatro de rua... Sim, isso foi tudo na época da faculdade? Sim. O Why Noise também foi, casualmente, foi na época que eu também já estava na faculdade, sim, né? Fiz teatro de rua. Foi uma faculdade efervescente. Foi um período... o período de 80 a 85 foi para mim bem rico de coisas, assim, né? Até, às vezes até um pouco contraditório. Tinha coisas, por exemplo, eu curtia muito música gaúcha. Frequentava um barzinho gaúcho, que era o João de Barro, bar tradicional da época, né? Frequentava o João de Barro, frequentava o Terreiro da Tribo, que era o espaço do Why Noise aqui outra vez. Aparentemente, os dois parecem ser contraditórios. Pois é. Cara, pra mim não era, entende? Eu não diferencio uma cultura musical da outra, entende? Claro, são diferentes, mas, cara, música é música, música é universal. E então eu dividia mais inter-relação música, né? Sim. A arte também é bem diferente, mas é arte. A arte que se fazia no terreiro é completamente diversa da arte que se fazia no João de Barro. Sim. Mas eu nunca procurava evitar ao máximo algum tipo de conotação própria do gauchismo, aquelas coisas machistas, aquelas coisas mais chauvinistas. Não entrava muito na minha, mas a poesia por si só, a música por si só, a cultura por si só, estava dentro do gosto. Exatamente. O Terreiro da Tribo era praticamente o oposto, mas tinha muita coisa que também não se coadunava completamente. Mas eu não deixava de me manifestar culturalmente, até mesmo politicamente em algumas situações. Né? Sim. E outra, na época, nos 80, não se falava abertamente sobre esse tipo de assunto, né? Existia, mas era uma coisa meio bem... Como assim? Sobre preconceito, sobre coisas do tipo assim, preconceito contra mulher, por exemplo, o gauchismo é muito machista, né? No CTG, por exemplo, não se falava muito em preconceito contra a mulher tem que ter o seu espaço também, ou coisa assim. Mas aí tem uma diferença. Não falava abertamente, tu talvez trabalhasse o assunto de uma forma mais lúdica, mas não era hoje em dia que a gente vai lá e toca dedo na ferida, dá nome pras coisas, é machismo, é feminismo, sabe? Mas tem uma diferença nisso, Vinícius. O CTG eu não participava. Sim. Entende? A estrutura de CTG, a cultura de fandangos, tá? Bom, tu sabe, aí eu ia às vezes com a Kátia e a gente percebia existia essa cultura racista, essa cultura machista. Tem, óbvio. Existia isso, entende? E aí, então, a gente esse tipo de coisa a gente não frequentava. Agora, por exemplo, lá no João de Barro, que era um bar, né? Sim. Então, que era aberto, tinham 3 espaços ali, então tinha um que era aberto, o pessoal ia pra lá, ficava naquele canto, tocava, tomava chimarrão e consumia, óbvio, né? Sim. Mas era um espaço livre ali, que era o que a gente frequentava, aquilo já... Ele não trazia tanto essa carga. Entendi. Assim como o Terreiro da Tribo. O Terreiro da Tribo tinha pontos, como é que eu vou te dizer, lugares ali, às vezes determinados momentos que tinham essas características até, como é que eu vou te dizer, mais próprias de um grupo, mais específicas para um grupo. Por exemplo, eu me lembro até hoje, quando não tinha público ainda, o Engenheiro se apresentou lá. Que legal. Entende? Não tinha público, foram o quê? 50, 60 pessoas assistindo o show do Engenheiros ali. Tá? E era um grupo específico, né? É um pessoal que curte aquele tipo de rock, né? Etc. Tinha apresentações de grupos de metal, tinha apresentação de grupo de MPB, mas a MPB que tinha lá era... outro grupo, outro estilo, outra música, né? Sim. Mas tinha de tudo. Circulavam pessoas diferentes no ambiente por ter música diferente. Isso. O Terreiro da Tribo permitia qualquer coisa. Só que aí entra quem não se permite, né?
Ah, sim. Né? Então, quando nós fizemos um trabalho de teatro lá em Bom Jesus. Uma mostra de teatro. Good Jesus. Good Jesus. Exatamente. Lá em Bom Jesus. E lá foram, eu acho que uns 10 grupos. Era uma mostra de teatro. Uns 10 grupos. Sendo que 2 deles eram teatro tipo profi, assim, sabe? Gente que era... Eles não se misturaram conosco. Em momento algum, nem na mesa, que foi feita uma mesa, o prefeito esteve lá, confraternizou com todos, foi uma mesa muito bonita, Sim. assim, baita do mesão. Sim. Eles nem foram. Era outro padrão, era outro nível. O teatro deles tinha mais qualidade? Acho que tinha. Acho que o nosso também tinha tanta qualidade quanto o deles. Era outro jeito de fazer teatro. Outra maneira de mostrar teatro. E aí era talvez mais bem estruturado, talvez? Não, era aquele teatro mais formal, né? Aquele teatro mais de... Teatro de... Vamos dizer assim, uma apresentação... Teatro do São Pedro. Mais isso assim. Entendi. Mais gente que vai a Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, com um grupo. Entendi. Entende? Então, leva um nome, leva uma história atrás. Mas é teatro. Com certeza. O teatro que nós fazíamos na rua ali era tão sério quanto o deles. Claro. Tá? E às vezes até muito mais complicado, porque tu fazer teatro de rua, que era o nosso forte, né? Tem a interação. Ah, sim, aí, claro. poxa, Tu cria uma nova situação conforme o que está acontecendo na peça, né? Não, e às vezes tu nem cria, às vezes cria uma situação, porque tu tá ali pra aquilo, né? Claro. Então, chega... Tu tá fazendo aqui assim e alguém interage com aquilo. Pode ser até uma criança que passou ali e interagiu sem querer, ou um adulto que interagiu por querer, entende? E aí que é o lance do teatro de arena, né? Que era o lance de teatro de arena. E tá o público na volta e não o palco na frente e o público embaixo. Exatamente. Tanto que a gente, quando chegava, já criava um espaço, tu já criava um espaço imaginário para que as pessoas pudessem te ver. Sim. Mas evitasse um pouco a interação para tu poder agir com liberdade no teu trabalho, né? Sim. Porque, de qualquer forma, a interação não tira a liberdade, mas tira a continuidade, às vezes. Ah, sim. Louco. Então, tu tem que fazer um trabalho que tu saiba que tu possa interagir, que tu possa ter liberdade, que vai ter continuidade, e as interrupções vão ser necessárias ou não, mas vão acontecer. Então... Tu sente falta de não estar mais num grupo de teatro, uma coisa desse tipo, assim? Eu não sei se eu sinto falta, eu sei que eu gosto. Ah, sim. Entende? Eu sei que eu gosto. Não vou dizer, eu acho que agora... Porque assim, agora essa semana nós fomos convidados para fazer uma representação dentro da Santo Antônio. Vai ser completamente diferente. Santo Antônio é a igreja, né? Isso, da igreja. Só pra explicar. Ah, tá. É completamente diferente, é uma coisa bem direcionada, assim. Não existe, né, não existe nenhuma... como é que eu vou te dizer? Preparo teatral para nada. Tu vai lá, fala, pronto. Não precisa fazer caras e bocas, estabelecer um... Não tem ensaio para isso. Não, tu vai lá, faz. É uma coisa assim, bem mais espontânea, mas ao mesmo tempo sem carga nenhuma de representação, de interpretação. Sim. Né? Então é diferente, né? Mas eu gosto. E aí, imagina uma situação de teatro mesmo, né? Não é, imagina uma situação extremo, de teatro, assim, né? Exatamente, imagina a situação. Mas eu gosto da arte como um todo, né? Eu gosto da arte como música, arte como teatro, arte como escultura. Apesar de que escultura, pintura... Tá falando de artes plásticas, né? Exatamente. Sim. Essas artes assim, eu já gosto só de apreciar. Ah, sim. Tá. Agora, a poesia, a literatura, a música, o teatro, já se possa, eu pratico. Claro, com certeza. Eu gosto. Mas... Tinha um violão rolando esse tempo por aí também. Tem violão, mas ainda tá engatinhando. Tá nos primeiros dedilhados. Exato. Eu tenho coisas que eu tocava quando mais
novo, né? Então, Campainha, isso é correndo. Gravei. Mas Isso era bem mais novo, né? Exato, eu gravei, né? Eu gravava sempre no mesmo apartamento. Não, mas aí, então, isso eu só gravei. Agora, há pouco tempo eu tava dedilhando, eu me lembrei disso. Mas não tem mesmo. Tá precisando uma... Mas chegou a fazer algum curso? Nunca fiz. Sempre fui de rua. Uhum. Eu ia pra rua e tocava e azar. Saía o que desse. E saiu o que der. Uhum. Tem uma arte que a gente gosta em comum, mas faz tempo que a gente não fala dela, que é a arte futebolística. Que apesar de sermos de lados diferentes, nós compartilhamos o gosto do futebol, né? Exatamente. Pra quem não sabe, o Jorge é colorado, eu sou gremista, né? Uhum. O Jorge foi um cara que ganhou 2 estádios de maquete meu de presente por ser colorado. Exato. E pra provar que a arte consegue fazer coisas independente do lado, né? E presentear. Não, e até quero acrescentar que eu tive uma perda poucos dias atrás, até fiquei bastante triste, que eu ganhei um pocinho da Série B quando eu entrei pra Série B. Ah, sim, é verdade. Então me deu um poço. Sim. E há poucos dias atrás ele caiu e eu disse, eu conserto. Tudo bem, até depois eu tenho que ver os restos mortais dele ali, né? Ele despencou. Ele despencou, ele foi, infelizmente, porque eu tinha guardado, tu te lembra que várias vezes tu viu aqui, tava poçando do lado. Tava ali. Sempre mantive, sempre, né, guardado ali. E agora só espero que tu se tu for fazer, que só recupere, não me faça outro. Não. Eu espero não ter outra oportunidade. Relaxa que eu também não pretendo de novo, porque tivemos um susto aí ano passado também. Exatamente, né? O ano passado desnecessário, né? Totalmente desnecessário, né? O famoso superávit financeiro de um time que é rebaixado, nunca vi um negócio desse, né? Exatamente. Mas me conta, como é que tá o teu coloradismo? Tem acompanhado o Inter e tudo mais? Ou não? Cara, eu sempre acompanhei eu sou um colorado que gosto, curto, mas eu não tenho aquele fanatismo da guerra, né? Sim. Por exemplo, gremista pra mim é inimigo. Não, né? Tu sabe, conhece muito bem. E eu gosto da rivalidade, eu gosto da implicância. A famosa anticada. Exatamente, como nós temos aqui no Rio Grande do Sul, a anticada. Né? E acompanho o Nacional. Mas assim, o futebol por si só, eu acho que ele está muito comercial, está demais de comercial. Demais, né? Então eu não vejo nem da parte dos dirigentes um gosto, assim, um desejo, assim, aquele amor pela equipe. Não vejo. Jogador tudo bem, né, cara? O cara tá lá, tem que ganhar e trabalhar. Se for pago por outro, vai pro outro, sabe? Paciência. Sim. Né? Antigamente vocês tiveram Anchieta, nós tivemos o Valdomiro, o Grêmio teve o Mazzaropi, né? Se não me engano, ficou um monte de tempo. Tinham jogadores que ficavam muito tempo, tinham aquele amor. O Internacional tem até hoje o Klemer, né? Um cara que nem é daqui, nem é, mas se ligou ao Internacional de tal forma. Categoria de base também, né? Até, se eu não me engano, a menina dele também tá voltada, a filha dele também tá voltada à parte do esporte aí. Não sabia. Me parece, agora não tenho bem certeza no que é, mas é coisa do futebol feminino, né? Não que ela seja jogadora, mas eu acho que ela tá incentivando muito o futebol feminino. Interessante. Então, e o Internacional tá muito bem, graças a Deus, no futebol feminino. Sim. Tem as séries inferiores. A superior, ela tá bem, ainda não conseguiu um título. É que o Inter começou com o futebol feminino já há um bom tempo, né? Bem antes do Grêmio, né? E o Inter tinha a Duda. Sim, isso a Duda era uma anos 90, né? Exatamente. Sim. E ela, o tempo todo, ela trouxe essa paixão, né? Então, por isso que o Inter tem uma categoria muito boa de futebol feminino. Sim, é. E eu comecei a entender há um tempo atrás, comecei a gostar muito, foi do futebol americano. Tu me falou, eu não consigo gostar. Depois que eu entendi. Porque o pessoal diz, é muita pra mim é um jogo que para demais. Isso me incomoda. Exato. Pra mim o jogo tem que ser fluido. Mas... Se ele começa a parar demais, eu começo a pegar o telefone, o celular pra ficar olhando, sabe? Daí tira atenção. Eu gosto de uma coisa que... Por isso que o futebol... Sim, diferente do futebol, né? O futebol, ele é dinâmico o tempo todo. Apesar de que me irrita o futebol brasileiro, o cai. Essas faltas pingadinhas, assim, que o jogo não anda, tu fica aquela encenação, né? Isso me incomoda também.
Mas ainda assim é mais americano te interrompi. E não, é que eu comecei a curtir pela lógica, pelo jogo, pela ideia. Eu achei muito interessante. Que é ganhar campo, né? Tu vai ganhando jadas e tal. Não, e é interessante uma coisa. É que isso eles levam a sério, eles têm amor ao time. O atleta, tá, ele é pago, ele é profissional, mas ele ama. Aquilo, tu vê que ele faz aquilo, mesmo que seja limitado ou não, mas ele faz aquilo porque ele é entranhado com aquela ideia do time. Sim. Aqui, cara, não tem mais. Infelizmente, tu não vê os jogadores, sabe, raramente aquele que tu vê, tipo o D'Alessandro, né? O D'Alessandro realmente no Colorado... Ele virou Colorado. Exatamente. Ele era Colorado. Ele era sangue, né? Sim. Nós temos o Renato Renato é o técnico do Grêmio. Exatamente. Independente do que aconteça, ele é técnico do Grêmio. Ele fica um tempo fora e volta, ele é técnico do Grêmio. Ele é técnico do Grêmio. Apesar que eu acredito que o Renato não é um cara de formar time, ele é um cara de dar aquele impulso pro time, mas eu nunca vi ele fazer. Ele deve ter a linguagem dos caras, né? Daí os caras jogam pra ele, né? Que é uma coisa que falta muito técnico, né? Exatamente, mas eu não acho ele um formador de time. Entende? Sim. Por exemplo, o Abel era um cara que formava. O Roger do Grêmio é um cara que sabe formar time. Mas eu acho que falta um pouco pra ele aquela coisa de vestiário que chamam, entende? O Roger falta que sobra no Renato, que é esse lance de falar com os caras e ter a linguagem dos caras. Eu até acredito que se fizesse uma equipe técnica ali dos dois, um fazendo uma parte, outro fazendo tipo outra. um como auxiliar. Cara, exato, eu acho que ficaria perfeito. É uma ideia. Entende? Vamos dar essa ideia pro presidente do Grêmio. Não, por favor, deixa. Dizer que foi um Colorado que deu essa ideia ainda por cima. Mas eles têm esse feeling pra uma coisa e pra outra que, de repente, talvez juntos não dessem certo, mas podia ser. Sim. Entende? E tem muitos técnicos que tem essa capacidade. O Klemer foi um cara, na minha opinião, que era um cara que sabia formar equipes inferiores. O Klemer, eu acho que ele poderia uma hora... o Klemer chegou a ser técnico do Inter profissional? Ou chegou a ser em algum momento? Se eu não me engano, ele foi numa partida, numa coisa assim, enquanto estava aquele processo de transição. Não chegou a ser... Não. É um cara que merecia, eu acho, né? Mas resta saber se ele tem esse perfil. Ele tem um perfil para formador de jovens. Não sei se de repente com adultos. É a mesma coisa. Eu acho assim. Mas ele não chegou a ser técnico de time de interior, coisa do tipo assim, ou ele ficou só trabalhando na base do Inter? Não sei. Pois é. Não sei te dizer. Não sei te informar. Eu até acredito que possa ter sido, porque geralmente tu vai pro interior. É um cara que eu acho que merecia um lugar de técnico do Inter, o Klemer, em algum momento. Pois é, mas. Se bem que agora o Inter tá com o Mano tá. O Mano encaixou também. Que é um cara também que conhece aqui o riscado. O Mano fala a nossa língua, né? Sim. Ele é daqui, né? Exato, ele entende. Exato. O Tite, o Renato falam. Sim. O futebol gaúcho ele é meio diferente, né, cara? Vamos combinar. Ele nós tem temos as nossas coisas aqui. É uma característica, né? Sim. Que nem o futebol do Nordeste também é outro jeito. Eu acho que lá eles São Paulo, Rio, é uma coisa meio misturada. Mas assim, o Sul e o Norte tem uma característica muito própria de esporte. Verdade. O Mineiro também tem. Acho que o Cruzeiro e Atlético. O Mineiro eu acho que meio que se perde às vezes, eu acho. Que se mistura muito com São Paulo e Rio também, eu acho. Quando leva muita gente dali, né? Mas eles ainda têm uma estruturazinha meio, né? Tanto que agora eu acho que o Ronaldo Nazário comprou o Cruzeiro, né? Tá no Cruzeiro, sim. Que é meio comprou, assim. Comprou, é meio CEO, coisa do tipo assim. Exato. E eu acho que o Cruzeiro agora vai dar uma ajeitada na vida dele. Mas já andou se ferrando no final de semana aí, mas eu acho que sim. O Cruzeiro tava quebrado, né, cara? Tava completamente desligado. O Ronaldo deu um susto. Entrou, né? Basicamente. Deixa eu tomar teu chimarrão aí nesse momento. Aí, agora é minha vez de tomar. Exato. Cara, me conta uma coisa. Tu falou que é formado em matemática. Uma coisa que eu sempre admirei, que eu sempre gostei, é aquela explicação que tu dá, que é meio matemático, só que é com palavras, dos nomes, da origem dos nomes, do filho de fulano, a terminação, sabe? Por exemplo, Erickson... eu adoro isso. Sim. Faz isso, eu adoro.
Como assim? Me conta como é que é isso daí, essas terminações de explicação, porque eu acho muito sensacional quando tu fala. Tá, não, eu acho que uma das coisas que eu sempre comento, que eu acho impressionante, é a origem do nome... Os árabes e aquelas coisas assim. Do Tiago, né? Sim. Jacó e Tiago são o mesmo nome. Porque os árabes, né, eles não usavam as vogais, né? As letras escritas dele eram basicamente as consoantes. Sim. Tanto é que tu pode ver que quando o árabe tem uns tracinhos pro lado, uns pontinhos, e aquilo mais ou menos indica que tipo de vogal é utilizada no meio. Tanto é que existe a famosa questão religiosa do Jeová e Javé, né? Que uns dizem porque era JHV, né? E HV, então... uns diziam, Yahvé, né? E aí ficou... Que é a pronúncia, no caso. Exatamente. Então, uns achavam que era isso, outros achavam que era aquilo. É a famosa briga do nome. Mas, assim, Jacó, por exemplo, Jacó e Tiago, eles tinham mais ou menos a mesma... Jacob, Tiago, né? Sim. E aí, quando chegou para as outras nações, né? Por exemplo, os romanos ficaram com Jacomo, conforme a região, entende? E aí passou para os romanos invadiram o resto da Europa, né? Então em alguns lugares já ficou Iacme, né? Quando chegou lá na Inglaterra, eles ficaram Jaime, né? E aí ficou James, entende? Então Jacó e James é a mesma coisa. Meu Deus do céu. Que Tiago, Jacó e James é a mesma coisa. Que maluquice. Entende? Todas essas coisas assim. Mas os nomes, por exemplo, eu sei que os russos, tudo praticamente os finais em it seria filho de. Isso vem do árabe, né? Porque o árabe, quando eles nasciam, as crianças nasciam, elas eram... tu é o Vinícius, filho do Marcos. A identificação é que tu era filho do Marcos. Né? Ibn Marcos, né? Ou Ben Marcos, ou Bar Marcos, dependendo do lugar, né? No Rio Grande do Sul seria Bar Marcos. Bar Marcos, que é Bartolomeu, na Bíblia nós temos Bartolomeu, Bartimeu, Barrabás, tudo é filho de, entendeu? É Bartimeu, filho de Timeu. Tô falando que eu gosto disso. Filho de Ptolomeu, Sim. Entende? Barrabás, filho de seria... sei lá, não sei se era Rabá, uma coisa assim. Entendi. E aí, então, Jesus, por exemplo, seria Bar Yosef, Bar Joseph, uma coisa assim, seria filho de José, né? Entende? Mas aí entra também outras sessões mais atrás, seria filho de Davi, porque a descendência primeira dele é Davi, né? E assim, e os nossos nomes também viriam da mesma coisa. Por exemplo, o Marcos... O pai dele, ele seria Marcos, filho de fulano. Tá? Eu sou filho de Claré, no caso, que é o nome do meu pai, né? Entendi. Tá? Se eu fosse de origem russa, eu seria Klarektovich. It, que seria... Para filha, seria Nova, Ovna. Vai depender muito da região, né? Se tu é ucraniano, se tu é armênio, se tu é não sei o que, se tu é isso, se tu é aquilo. Então, o outro seria Clarenova, ou Claretovna, ou Martinova, Claretina, uma coisa assim, entende? Então pegaria todos esses nomes. Isso para os russos ali, né? Para os eslavos, né? Sim. Os italianos já ficaram bem diferentes. Tu pode ver que não tem uma terminologia para isso, né? Teriam os ingleses, que aí entram os escoceses, que é os escoceses é os Mac, né? Os escoceses e os e os galeses são Mac, só que um é MC e o outro é MAC, Mac. Então aí seria filho de, né? Da origem de. Entendi. Então o McDonald's seria do grupo dos Donalds. E assim e os escoceses irlandeses são os O'Shea, O'Hara, O'Neill. Que loucura. Todos. E nos suecos é os Erikssons, né? Swansson, Eriksson, Larson, Jarsson, tudo aqueles sons lá são filhos dele, né? Sim. E, só que assim, ó, o que mais ou menos também entra uma ligação, principalmente entre
entre os ingleses. Eram os clãs. Então, por exemplo, tu era o líder de um grupo. O Vinícius era o líder, o Sonics. Maxonics. Né? Era líder de um deles, era o patriarca ou o líder, o grande daquele clã. Então era o clã dos, né? Dos Sonic, era o clã do Vinícius. Entendi. Então eles assumiam aquele nome daquele clã ou daquela família, que era o senhorio, e assim vai, né? Tanto é que Douglas é um nome bem engraçado. Douglas é do clã dos Doug. Entende? Do grupo do clã dos Dougs. É um nome que veio daí, né? Seria Douglas, na verdade. Douglas, exatamente. Interessante. É bem assim. O famoso Ku Klux Klan, né? Ah, sim. Que é um clã, é um grupo, é um aglomerado, é um povo, sei lá, como queira chamar, né? É uma associação, né? Sim. Mas só que, claro, aquela... Aí vai dos... A supremacista do branco. Exato, aí é outra coisa, mas é clã, o termo clã, entende? É isso que é o que interessa, não é o que eles fazem. Não é o início, é o uso da palavra como uma associação, como um grupo, como um clã, como uma família, como um grande, em que existia um líder, né, no caso. Como é que tu aprendeu isso, ou descobriu, ou te interessou por esse tipo de coisa? Ai. Eu sempre fui autodidata. Sim. Tá? Então... Isso, a gente podia ter falado disso no início, né? Mas podemos falar agora. Mas eu tive eu acho que é a pessoa mais importante junto com a Kátia da minha vida, ela foi a minha avó, né? A minha avó sempre me deu tudo possível para ler. Eu gostava de ler. É isso que eu digo, né? Aquela questão da criança. Tu ensina, ou tu trabalha, tu faz recreação com uma criança... Porque ela se manifesta a favor disso, ela quer aquilo. Então, aí tu faz com prazer. Era a mesma coisa. Eu gostava, eu procurava ler, mesmo antes de saber ler, eu estava sempre folheando, lendo. A minha avó também era uma pessoa que lia até bula de remédio, né? Qualquer coisa que caísse, ela lia. Ela era professora, né? Então... Não por isso, mas ela tinha essa sede. Sim, a sede. E ela me transmitiu e eu gostava. Eu não sei se ela me transmitiu, eu tinha e ela alimentou o tempo todo. Então, quando com 10, 11 anos, eu tinha uma pilha de livros, assim, cerca de 20, 30 livros, que eu devorava praticamente sempre, né? E ela estava sempre me comprando livro. E aí alguma coisa eu li, outra coisa ia pela intuição, vamos dizer assim. Fazer um adendozinho. A avó sempre foi uma pessoa muito religiosa. Então ela tinha um livro chamado Missal. Esse livrinho contava as missas de todo o ano. Então era a liturgia. Tá? Além disso tinha os santos do dia, tinha uma série de coisas, né? Sempre foi muito religiosa, ela tinha isso. E esse livro ele era dividido em uma folha fininha, linda. Ele era dividido em 2 partes. Em latim e em português. E eu li aquilo. Aquilo eu devorava em casa. Tu leu latim na tua vida? Sim, nunca soube. Mas o que acontecia? Eu li aquilo. Comparava as palavras. Sim. Eu aprendi muita coisa do latim comparando. Não que eu saiba latim, não sei latim. Mas, por exemplo, de repente me aparece uma frase, eu até mato, pelo menos a ideia dele. Entende? Por conta disso, e foi por conta, entende? Agora, só que a partir do momento que tu tem uma percepção disso, tu começa a ter uma percepção do italiano, do espanhol, do francês, porque existe uma origem latina neles. Claro. Então fica muito mais fácil tu entender algumas coisas a partir daquilo e que eu aprendi. Claro, obviamente que eu tenho quase certeza que eu devo ter perguntado pra avó, essa palavra aqui, o que significa? Porque tava ali... E ela sabia, porque ela foi do tempo do latim. Ah, sim, ela sabia. Sim, não que ela soubesse latim, entende? Mas ela entendia o latim. Entendi. Sabe? Ela tinha uma noção... ela tinha uma noção do latim. Então, e aí foi, né? Aí fui aprendendo, fui pegando gosto. Sempre tive gosto por isso. Tá? Então, tudo que era literatura que eu podia, eu já fazia uma relação entre uma coisa e outra. Interessante. E sempre fui muito crítico, graças a ela também, muito crítico em relação a tudo. Então, ou seja, eu lia um texto, leio até hoje um texto, dependendo daquela palavrinha no canto subliminar, eu já não aceito o texto.
Eu já não reconheço. Hoje, por exemplo, eu estava vendo um texto que eu achei muito interessante e aí dizia assim, porque você merece. Isso era uma coisa que eu acho importante para mim. Eu acho o merecimento uma coisa que eu não gosto muito, entende? Eu acho que tudo aquilo que tu alcançou, que tu obteve ou que te foi oferecido é fruto do teu trabalho, do teu suor, da tua luta, das tuas conquistas. Então, eu não acredito que exista alguém que te diga, tu merece. Não. Parece que existe algo superior que diga, tu merece. Não. É que o merecimento eu acho que é mais uma questão de reconhecimento, né? É um resultado, exatamente. É um resultado de conquista. Sim. Mas dizer, tu merece. Agora, claro, existem coisas que são meritórias decorrentes justamente dessa conquista. Mas não como se alguém te desse pudesse te julgar a ponto de dizer, tu é meritório. Sim. O mérito vem a partir da conquista, a partir do... Ficou meio o Mário Sérgio Cortella, o merecimento vem a partir... Por favor, não me compara. Se tem uma criatura... É que assim, eu não desgosto dele, mas eu acho que ele, pra mim, fala aquele óbvio ululante. Não tô dizendo que eu não fale óbvio ululante, entendeu? Ele fala o óbvio... Ele fala o óbvio de um jeito... que ele coloca uma pausa nas palavras e que ele termina sempre desse jeito. É uma coisa assim, né? Então, não, pra mim, entende, eu ouço, cara, não me diz nada demais. Mas talvez pra muita gente ele diga. Tu gosta do Leandro Carnal? Gosto mais. Gosto mais. O Leandro Carnal, eu acho ele mais filosófico, vamos dizer assim, ele mais profundo um pouco. É que tinha uma palestra que era os três, né? Que era o Carnal, o Pondé e o Cortella, né? Que era o trio de filósofos, né? Isso. Aí eles andavam sempre juntos nas palestras, sempre os três fazendo junto, né? Aí eu fico imaginando uma palestra com os três, imagina uma conversa desses três aí. O Karnal, inclusive, se autodeclara ateu, né? Sim. Exatamente, mas ele veio de uma formação... O Karnal foi contemporâneo comigo na faculdade. Eu não me lembro dele, entendeu? Mas ele foi contemporâneo, ele estudou junto na mesma época. Ele mora aqui, se não me engano, até. Não sei se ele tá morando aqui. Não sei se tá morando. Mas ele morava e era aqui, né? Exatamente. Canoas, eu acho, Sapucaia. Eu sei que estudaram na PUC na mesma época que eu. Olha só. Vocês têm a mesma idade? Mais ou menos, a diferença eu acho que é de 1 ano. É assim, tipo... Ele parece ser bem mais velho que tu. Porque ele é calvo, eu acho, não, né? Sei, aliás, a propósito, não sei se tu sabe a origem de calvo, né? Não, pode falar. Na Bíblia tem um termo chamado Calvário, né? Ah, sim. Calvário, que era o lugar da caveira. Tá? Calvário vem de caveira. Caveira é calva. A caveira é calva, não tem cabelo, é verdade. Entendeu? Exato. E em hebraico é Gólgota. E Gólgota é degol. Nossa senhora. Entende? Que é tirar a cabeça fora. Decapitado. Né? Exato. Bom, nós estamos encaminhando aqui pra finaleira da nossa brincadeira, porque nós vamos seguir conversando, tomando chimarrão, só que sem gravar. Só que sabe que o Sonic Cast, aquele podcast, que ele tem um detalhe especial. Ele tem em algum momento o momento da hashtag, que é aquele momento que a gente lança uma palavra-chave pra saber quem ouviu de verdade, ou só quem foi lá e elogiou, que legal o teu podcast, parabéns, mas nunca ouviu. Quando tem o convidado, a hashtag é do convidado. Então, pensa alguma coisa, uma palavra, uma frase que seja a hashtag do episódio. Olha só, 33, a idade de Cristo, hein? 33, nós falamos da Bíblia, do negócio. Disso, A hashtag do episódio 33 do Sonic Cast, manda aí. Mas antes de tudo, eu quero fazer uma observação. Pode observar. Tu sempre tinha no teu programa o momento de cultural. Dica cultural. A dica cultural. Vai ter nesse vai voltar. Eu tenho 2 dicas. Olha, já então. quero aproveitar. Então aproveita. Tá. Uma delas vai acontecer no dia 22 de março. Entre 18 e 17 horas, uma apresentação do coral Cefaz, no qual Kátia pertence, eu não pertenço. Cefaz é a Secretaria da Fazenda. Tá. Coral da Secretaria da Fazenda. A Kátia se faz presente, eu não me faço, tá. não tenho possibilidade de agendar, de ensaiar, então. Entendi. Mas ela tá lá. E outra foi um filme que eu assisti essa semana, muito interessante. Ele é assim, ele é um filme alemão, com um elenco árabe. Nossa. Um elenco árabe. Metade do elenco é árabe. É uma moça árabe,
não vou fazer spoiler, tá? Não tem É uma problema. moça árabe que imigrante, tá na Alemanha e ela faz direito. E o professor era um alemão declaradamente racista e os dois têm que trabalharem juntos pra... Que embrólio. Tá muito interessante, o filme se chama Reputação. Ele tá no Now, não sei se tá no Netflix. Reputação. Reputação. Filme alemão chamado Reputação. Filme alemão. Eu não consegui achar ele dublado, Não, mas daí... mas eu acho ótimo ouvir no idioma... Não, óbvio. Né? Até tava traduzindo, porque eu aproveitei para traduzir pro sânscrito. não. Pouco Tinha o... Na legenda, muito bom. Não foge. E a hashtag? Tá, a hashtag... Cara... Pensa qualquer coisa aí. Bota... Olha nós aqui outra vez, então. Boa! Se você chegou até aqui no episódio 33 do Sonic Cast, manda a hashtag... Oi, nós aqui outra vez. Boa! Com Z. Com Z. Então, e aí, gostou do participar? Foi de boa? Foi Cara, tranquilo? ótimo, Foi ótimo. tranquilo? Eu vou te dizer que a gente... Tempo vai e tu nem percebe. Não, nós né, vamos cara? seguir tomando chimarrão e quando Sim, tiver água nós vamos ficar aqui sim, conversando. aham. Então, esse foi o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Ai, que delícia. Pena que o chimarrão acabou, né? Tivemos que acabar em algum momento esse papo, mas... Então, mais uma vez, para agradecer ao meu grande amigo Jorge, seu Jorge Fernandes Strapacion, né? Que participou aí do bloco do convidado comigo, né? No caso, mais uma vez, o momento Sonic Cast na minha casa. Então, um papo muito agradável, muito bacana. Mais um entre milhares de conversas que eu tive com o Jorge. Dessa vez a gente gravou, né? A diferença foi essa. Dessa vez o papo foi gravado. E eu passando aqui no finalzinho só para dar tchau, realmente, né? Então, se você estiver ouvindo esse manhã ao acordar, pela manhã, o que eu te desejo? Um bom dia. Agora, vai que já passou do almoço, tu me conhece. Tu almoçou, é de tarde. Se tu não almoçou, não, e vem da boa tarde. Então, se tu já almoçou, aí é de tarde. Então, te desejo o quê? Uma boa tarde. Agora, vai que já é de noite, escureceu, tá chegando em casa depois do dia de trabalho e aí tá ouvindo o Sonic Cast, uma boa noite pra ti. Agora, se tu perdeu o sono, tá madrugada dentro, tá maratonando o Sonic Cast, vai que tu esteja fazendo isso e esteja também me ouvindo dizer isso, então uma boa madrugada pra ti. Onde é que eu vou mandar o beijo hoje? Um beijo no seu pâncreas, um beijo para os meus amigos, para as minhas amigas, meus amigos. Cheguei ao locutor, que o tchau final é contigo. Um beijinho e tchau, tchau! Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com o patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.